Síndrome da impostora e codependência. É um excelente assunto. Para responder essa sua pergunta, é bem interessante que quando eu descobri esse conceito, eu ainda precisei trabalhar muito e ainda trabalho muito nisso, porque foi preciso cair várias fichas para eu entender o quanto eu tinha uma forte tendência a entrar nesse papel, sabe? Na maioria das minhas relações, eu estava lá o tempo todo nesse papel, no papel da salvadora. E a pessoa que tem a síndrome da salvadora, ela coloca toda a sua energia no outro. É aquela pessoa que está sempre disposta a ajudar, a dar conselho, a fazer pelo outro. Então, se o seu foco está em aliviar o sofrimento do outro a qualquer custo, fica aqui que essa resposta pode ser útil para você também, tá bom? Agora você pode pensar, Marisa, desde quando ajudar o outro, ele é um problema? Será que tem problema em eu querer ajudar ou auxiliar o outro? Depende. Primeiro é entender que existe uma diferença entre ajudar o outro e fazer pelo outro. Quando eu quero sempre fazer pelo outro, será que eu não estou entrando nessa síndrome da salvadora? Entende que existe uma diferença entre ajudar e invadir a vida do outro? Um exemplo é quando a pessoa era bem diferente de você e você invade a vida dessa pessoa na melhor das intenções, eu quero ajudar. Só que aí você vai fazendo o quê? Esse jeito de você pensar, não sei não. E aí eu quero mudar o jeito dela pensar. Esse jeito que você fala, o jeito que você come, o jeito... eu vou tentando mudar a forma dela de agir. Eu vou querendo que ela seja diferente daquilo que ela é. Ou quando eu tomo a frente, de tomar conta da vida do outro. E muitas vezes, sem que essa pessoa me peça. Então, quando que isso passa a ser um problema? Quando você ultrapassa os seus limites para poder oferecer ajuda. Quando você ajuda mais do que o outro pede. E mesmo quando ele não pede, você está lá. Isso pode ser um problema quando você ajuda esperando algo em troca, mesmo que essa expectativa seja inconsciente. E se não vem, você se sente o direito de controlar a vida do outro, de fazer cobrança, e assim vai. Passa a ser problema também quando você deixa de olhar para suas necessidades. Porque aí essa ajuda pode ser uma forma de você fugir de você, fugir de seus problemas, fugir das suas dores. Mas Marisa, mas que dó, eu sinto pena. Aí eu pergunto para você, será que essa pessoa, ela realmente não tem condições de resolver os seus próprios problemas? Será que ela realmente não precisa passar por aquilo para poder se desenvolver, para poder evoluir, para aprender uma nova habilidade que seja? Mas aí eu vou lá, eu faço, 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 aí eu fico com raiva, porque eu queria mudar a vida daquela pessoa, mas eu não consigo, porque ela não quer mudar, mas eu já canso de falar, e eu falo, e eu falo, e eu falo, mas ela não muda. E aí eu fico com raiva por causa disso. Ou, sabe outra coisa que eu faço? Eu procrastino as minhas coisas. Eu vou deixando minhas coisas sempre pra lá, porque eu tô sempre ocupada cuidando do outro. E aí, não tenho tempo pra olhar para as minhas coisas, porque, eu tô tão cansada. E uma outra coisa é achar que você tem que cuidar e ajudar dos outros. Eu vou falar que você não tem nada dessa obrigação. A sua felicidade é que é a sua obrigação. E é por isso que a salvadora sofre. E aqui também a gente pode dizer que entra a codependência. Porque a salvadora, ela sofre porque ela espera que ela vá fazer,
Porque quando ela precisar, o outro vai estar lá para fazer por ela. Porém, você já pensou que você mesma não permitiu que aquela pessoa amadurecesse, crescesse, se desenvolvesse, para depois até poder te ajudar? Você estava sempre fazendo por ela, então ela nunca aprendeu, ela não sabe. E vai continuar desse jeito enquanto você estiver lá fazendo por ela. E aí, quando você precisar, não vai ter como ela te ajudar, porque ela nem aprendeu a fazer isso. Além do que, quando você se coloca nesse papel de salvadora, né, pode tudo, é a que faz tudo. Aí o que que pode acontecer? As pessoas vão olhar e pensar assim: ah, ela não precisa de ajuda, ela dá conta de tudo sozinha. E aí, como você vai se sentir? Traída, sozinha, abandonada, e vai ficar com raiva. Poxa, eu faço tudo por todo mundo e quando eu preciso, não tem ninguém. Tem uma coisa que explica bem essa dinâmica, que é o triângulo de Karpman. Quando nós, e aí ele apresenta três papéis, né? Vítima, agressor e salvador. E é quando nós nos colocamos, olha que interessante, é quando nós nos colocamos em um desses papéis. E toda vez que a gente se coloca nesse papel de salvador, dentro de uma relação, automaticamente vai ter, né, de forma até inconsciente, uma vítima na outra ponta. E essa relação de, de, de vítima e salvador, ela pode se encaminhar para uma codependência, onde ambas as partes são prejudicadas. Então, a pessoa que está aqui no papel de vítima, ela se sente incapaz de lidar com a própria vida. Ela não consegue lidar com os problemas e muitas vezes ela acaba se anulando e submetendo a qualquer coisa. Aí, o que que o salvador vai lá? Eu sou responsável. Eu sou responsável por ela. Então, eu vou lá cuidar dela, mesmo que isso me prejudique. E aí, isso vai alimentando o seu ego, e muitas vezes você se sente autorizada a controlar o outro. Só que quando você faz isso, percebe que você tira a força dessa outra pessoa? A essência desse outro? Só que aí tem três, não tem? Tem o salvador, tem a vítima e tem o agressor. Aí, o agressor, ele também precisa de uma vítima, para que ele possa descarregar toda a raiva dele e se sentir maior, se sentir melhor. E aí, o que que acontece? Quando o salvador vai lá e vê, meu Deus, realmente aquela vítima, ela tá precisando de mim, e olha aquele agressor, o que que ele tá fazendo com ele? Aí a vítima, a salvadora vai lá, tchum, se coloca numa posição de defender essa vítima. Entende que é um triângulo, onde cada hora eu posso estar em um desses papéis? E aí eu pergunto para você, quantas vezes na vida nós assumimos esses papéis? Olhando para sua vida hoje, qual papel você tem ficado mais tempo? Onde na minha vida eu entro no papel de vítima? Onde na minha vida eu entro no papel de agressor? Onde na minha vida eu entro no papel de salvadora? Agora é importante a gente deixar claro que nós transitamos nesses papéis, tá? O tempo todo. Mas tem um que é de preferência. Um que a gente fica ali mais tempo, mais tempo, mais tempo. E quem tem como preferência de salvadora pode ter aprendido essa atitude desde pequenininho, desde muito cedo, quando você era criança. Por exemplo, se uma criança, ela aprende que ela tem que cuidar para se sentir merecedora de amor e para evitar o abandono, ela passa a ter um comportamento de salvadora. Por quê? Porque se ela for assim, ela pode evitar qualquer modo de rejeição e de não se sentir abandonada. E aí, quando ela fica adulta, o que que ela faz? Ela pode começar a projetar isso nas relações, projetar esse comportamento que foi introjetado nela quando ela, lá na infância, quando ela era pequenininha. Agora, como que você, adulta, pode perceber se você está nessa
Síndrome da Salvadora. Então, vamos colocar pelos relacionamentos afetivos. Quando a pessoa ela fica o tempo todo desenvolver o potencial do outro, quando ela busca assumir responsabilidades excessivas na dinâmica da família dela, quando ela está sempre apoiando o outro a ponto de estar exausta com tudo aquilo que ela está fazendo para o outro, e para de olhar para ela mesma, não tem tempo de cuidar dela, mas ela está sempre fazendo pelos outros. Ambiente do trabalho. Sabe aquela pessoa que começa a agir como mãezona? Tá sempre protegendo, tá sempre fazendo pelo outro. Tem muita dificuldade de delegar. E também tem, muitas vezes, até não consegue direito cobrar a responsabilidade do outro. Porque ela não vai lá e faz. Tá sempre fazendo, 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 fazendo. Então, é aquela pessoa que tá sempre atolada de serviço, o tempo tem coisa. As pessoas que estão à volta dela, tipo assim, cadê? Cadê o meu? Não, pode deixar que ela vai dar conta de fazer tudo sozinha. Mas será que ela realmente precisa dar conta de fazer sozinha? Ela não poderia delegar isso? Amizades. Quando a pessoa tem muitos amigos, eles estão sempre se colocando em rascada. E aí, você sabe para quem que ele vai pedir ajuda? Para Salvadora? Então, olha nas suas amizades e qual o papel que você está se desempenhando aí. A gente levar para a família. Sabe aquela mãe que, quando a pessoa ela tem aquela mãe que sempre quer ir lá desabafar, aí ela fica lá, a mãe conta as brigas do seu pai, vai reclamar da vida, vai pedir conselho para a filha, entende? Será que você está se colocando nesse papel? E aqui é um ponto muito interessante de olhar. Porque além de eu me colocar no lugar da salvadora, qual é o tamanho que eu tô? Se eu tô ali para resolver os problemas das brigas entre meu pai e da minha mãe, será que eu realmente estou no lugar de filha? Ou eu tô desempenhando um outro papel aí? Então é mais um lugar para se olhar, para tomar cuidado. E aí, se identificou com algum desses papéis? Ou conhece alguém assim? Então, se você se identificou, igual eu falei no começo, já me coloquei muitas vezes nesse lugar. E é um lugar que de vez em quando eu estou visitando e eu tenho que, opa, eu falo assim, dá um passinho para trás, Marisa, que esse lugar será que é seu mesmo? Então vamos lá, como que a gente pode sair desse lugar? Vou trazer alguns passos para vocês. Por exemplo, é se colocar como uma observadora. Você viu que eu até fiz essa afastadinha para trás, né? É exatamente isso, quando eu percebi que eu tô ali. Opa, dá um passinho para trás e começa a observar. Percebeu que está entrando, opa, dá um passinho para trás. Vou te dar um exemplo para você entender melhor, tá? Vamos supor que a sua amiga ligou para reclamar da vida. Aí a salvadora já vai querer, né, sair. Não, mas você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você vai começar a trazer todas as soluções que ela nem perguntou. Ela ainda está contando do que está acontecendo e você já está lá querendo dar a solução de tudo que está acontecendo. Quando você perceber que você vai fazer isso, e dá um passinho para trás. Ative o seu observador. Muitas vezes você vai perceber que ela não está procurando uma solução. A única coisa que ela queria era desabafar. Então, só escuta, concorde. E dessa forma você não vai entrar nessa dinâmica da vítima e salvadora, entende? Você vai se colocar numa posição neutra e afastada daquilo. Uma outra coisa. Começa a ressignificar a forma com que você foi educada. Muitas vezes, exemplos, frases que nós ouvimos quando a gente era criança, pode nos fazer entender que o meu papel é de ser cuidadora, de que eu tenho a obrigação mesmo de cuidar de todo mundo.
Lembra, a questão não é cuidar em si, tá? Mas tudo aquilo que a gente falou logo no comecinho desse vídeo. Não é o cuidar em si. Tem um contexto aí. E qualquer coisa, volta o vídeo lá de novo e assista novamente, tá? Uma outra coisa. Ajuda. Ajuda. Quando te pedirem. Dê ajuda se for solicitada. E não espera nada em troca. E se você trabalha com ajuda, se você trabalha, por exemplo, com terapia, se você trabalha com algo que é para fazer pelo outro, fazer para o outro, se coloca sempre como um adulto diante de outro adulto. Ofereça apenas aquilo que você tem para dar na medida que o outro permite. E aqui entra também uma outra lei sistêmica, que é a lei do dar e do receber. Como que está essa balança? Entende que precisa ter uma balança mais equilibrada nesse dar e receber? E de que a salvadora, muitas vezes a balança tá assim, ó. E aí eu tô com um monte de pendenga e eu não sei por quê, porque a balança tá desse jeito. Então, o que que eu posso fazer para dar uma equilibrada nessa balança? Quando eu consigo fazer esse equilíbrio no dar e no receber. E, gente, olha para dentro. Olha para você. Cuide primeiro de você. Cultive seu amor próprio. Cuida das suas necessidades. E isso foi um gatilho muito grande para mim, assim, uma abertura de chave, sabe, muito grande para mim. Eu posso estar auxiliando o outro, eu posso estar ajudando o outro, mas eu primeiro preciso me ter como a minha maior prioridade. Eu preciso cultivar esse amor próprio em mim, sabe? Eu preciso cuidar das minhas necessidades, eu preciso olhar para mim, eu preciso olhar para dentro, eu preciso cuidar de mim. E a hora que eu cuido da Marisa, fica bem mais fácil de fazer isso pelo outro, de uma forma mais coerente, vamos dizer assim. Eu não vou nem falar que é o certo ou que é o errado, mas de uma forma mais coerente, tá bom? Então olha para você, cuida de você, deixa você ser a sua maior prioridade. Gostou desse conteúdo? Me conta aqui nos comentários e se fez realmente sentido para você. E você vê que outras pessoas podem também se beneficiar desse conteúdo, compartilha. E eu agradeço muito por você estar aqui. Tchau, tchau.